Então vamos ler. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Os irmãos sentem, por favor. Glória a Deus. Irmãos, primeiro eu agradeço a Deus pela minha oportunidade, pelo fôlego de vida e pela vida de cada irmão que aqui se encontra nesta noite, cada um que pôde chegar aqui, graças a Deus. Quero dizer para os irmãos também que o culto, nós já prestamos louvores, oração, testemunhos, falamos para o Senhor. E quando vamos ouvir a palavra de Deus, a Bíblia fala que nós temos que esquecer o mensageiro. Está lá em 2 Tessalonicenses 2,13. E quando você ouve a palavra de Deus, tem que considerar o próprio Deus falando com você. E isso é verdade, não é mentira. Aleluias. Essas cartas que nós sempre lemos aqui na igreja e estudamos, aleluias, elas foram escritas por apóstolos, por homens, por pessoas que eram direcionadas por Deus, aleluias. E quando essas cartas chegavam na igreja, irmãos, naquela época ali, no passado, glória a Deus, era a autoridade máxima essa carta aqui. Eles não tinham a Bíblia igual nós temos hoje, então os recursos eram menos, mas quando as cartas chegavam, que eram dos apóstolos por escrita, aquele povo ali parava para ouvir a palavra do Senhor e cria na palavra de Deus Todo-Poderoso. Então Pedro escreveu 2 cartas. Nós estamos hoje aqui trabalhando na segunda carta. Na primeira carta, aleluias, Pedro falou sobre a esperança da salvação, falou sobre santidade, deveres de marido e esposas, o exemplo do Senhor Jesus Cristo, exortação aos presbíteros. Aí chega a segunda carta, que é essa que nós estamos hoje aqui trabalhando, lendo. Ele fala sobre virtudes cristãs, falso ensino, aleluias. E o capítulo 3, que nós estamos aqui estudando, fala sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, aleluias e glória a Deus. Ele diz: escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias e glória a Deus. Então, irmãos, Pedro quer o quê? Que aquela igreja, e que a igreja de hoje em dia não esqueça do Evangelho, dos ensinamentos, que a nossa igreja fique atenta com os falsos profetas. Aleluias e glória a Deus. Sempre houve falsos profetas, desde o início. Existe hoje também, e pelo jeito vai continuar tendo. Mas a Bíblia recomenda que nós vigiamos, que nós se atentamos. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que naquele grande dia terá pessoas que vão querer que Ele lembre: fizemos isso, fizemos aquilo em Teu nome. E Ele vai dizer: não lembro de você, aparte de mim os que praticam a iniquidade. Aleluias e glória a Deus. Eu até fiquei pensando se vai ter um livro da vida, um livro semelhante a um caderno, que vai abrir, vai ter folhas e linhas, não sei. É um grande mistério que naquele grande dia vamos saber. Aleluias e glória a Deus. Mas o que sabemos é que existe sim falsos profetas. Se não houvesse, a Bíblia não estaria alertando. E por que existe esse povo? Pelo amor ao dinheiro, ao poder, à fama, e por aí vai. Aleluias e glória a Deus. Por isso, a igreja de Escrolândia tem que estar preparada. Tem que estar preparada para não ser confundida. Aleluias e glória a Deus. Nós sabemos que no Brasil existe. Todo mundo vê notícias, mídia, rede social. Com certeza no Mato Grosso do Sul também deve ter algum falso profeta. Se nós filtrar mais um pouquinho, trazer para Cidrolândia, será que tem? Não sei. Não vim aqui hoje fazer uma investigação. Mas aleluias, o povo de Deus tem que saber distinguir entre um profeta falso e um verdadeiro. De que forma que vamos distinguir? Olhando para as Escrituras, para a palavra do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia fala em Atos 17 que o povo bereano era nobre. Por que era nobre? Porque tudo que eles ouviam, eles corriam com as Escrituras para confirmar se de fato as coisas eram assim mesmo ou não.
Aleluias e glória a Deus. Então Pedro, irmãos, ele escreveu essa carta aqui para igrejas que já existiam. Eram 5 províncias que Paulo já tinha evangelizado. E Pedro escreve. Por que escreve? Porque o Espírito Santo direciona, manda escrever para a edificação daquele povo e para a nossa também, hoje, em 2025. A Bíblia sempre se renova e parece que foi escrita ontem mesmo para eu e você ser edificado pela palavra do Senhor. Aleluias e glória a Deus. Versículo 3: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aleluias e glória a Deus. Irmãos, Pedro está falando da vinda do Senhor Jesus Cristo, da sua volta. E os escarnecedores, os falsos profetas ficam zombando, duvidando. E muitos falam até mais: olha, como é que ele vai vir? Se desde o começo da criação nada mudou, está tudo igual até o dia de hoje. Aleluias e glória a Deus. Mas esse povo aqui, irmãos, eles são ignorantes, porque já teve um juízo de Deus. A terra estava corrompida, cheia de maldade e iniquidade, e veio o dilúvio e levou a todas as pessoas. Então, desde o começo, irmãos, os falsos profetas se levantam, tentam atrapalhar a obra do Senhor. Assim aconteceu com Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, tantos outros que se encontraram no Antigo Testamento, que tiveram embates, que tiveram dificuldades, porque tinham pessoas jogando contra, o inimigo usando outras pessoas para atrapalhar a obra do Senhor. E a mesma coisa acontece até os dias de hoje. Aleluias e glória a Deus. Então, irmãos, todo homem, toda mulher que distorce, que aumenta, que acrescenta alguma coisa na palavra do Senhor é um falso profeta. Aleluias e glória a Deus. E Deus sempre falou com o povo, irmãos, pela sua própria palavra, pelos seus decretos, pelos seus estatutos. Na época de Noé, eles não tinham a Bíblia que nós temos hoje, não tinham internet, mas Deus vinha falando, alertando. Noé falou para aquele povo ali o que iria acontecer. E o povo fazia o quê? Comia, bebia, casavam, descasavam, aleluia, fazia tudo o que desagradava a Deus. Não deram crédito, riam, zombavam, até o dia que Noé entrou na arca e o próprio Deus fechou aquela porta. E veio o dilúvio e os levou a todos. Toda aquela geração ali encerrou o ciclo dela. Aleluias e glória a Deus. Versículo 8 diz: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Irmãos, o Senhor voltar, para muita gente parece que demora, mas isso não quer dizer que Ele não vai voltar. Ele vai voltar sim. E quando Pedro fala que um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, ele não está fazendo uma afirmação para nós calcular dessa forma, que 1000 anos vale um dia. Ele está dando uma simplificada para mim e você entender que o tempo de Deus é um tempo diferente do nosso tempo. Ele é o Criador de tudo, Ele é o dono de tudo. Então, quando você fala, está demorando, você fala por conta própria, mas não da parte de Deus. Deus não demora, Deus não se atrasa. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Há tempo para todo o propósito no céu e na terra. Então tudo tem um planejamento, está tudo no cronograma de Deus, está tudo certo. Aleluias e glória a Deus. Versículo 9: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, irmãos, o Senhor, Ele está esperando o arrependimento de muitas pessoas que ainda não tomaram a decisão de vir para o Senhor Jesus Cristo. Quando Ele vier, o tempo acabou. Então Ele é o Criador, é Ele que dá essa chance, é Ele que dá essa oportunidade para muitas pessoas se arrependerem. Assim como eu fui beneficiado, outras pessoas também podem ser beneficiadas. Hoje mesmo, nessa noite, pode ser o momento oportuno. Aleluias. Então a paciência dEle, a benignidade dEle está permitindo que eu e você ainda dê esse passo. Aleluias. Então a carta de Pedro, ela foi escrita para crentes, foi para as províncias, mas percebam vocês como que ela contempla, beneficia pessoas hoje em dia também, pessoas que não são crentes. E por que Cristo não voltou ainda? Porque Ele está tendo paciência, longanimidade, quer dizer, está esperando algumas almas ainda tomar uma decisão. E tem pessoas que já são crentes, já são convertidas e são apressados, já querem subir para a glória, e se perguntam: por que Cristo não volta logo para me levar com Ele?
É outro ponto que a pessoa tem que ter paciência, porque o tempo já está programado. Deus já determinou tudo, já decretou o dia que vai voltar para buscar o seu povo. Hoje pode ser o último culto nosso. Hoje pode ser a última oportunidade que eu e você temos de estar aqui na casa de oração. Aleluias. Por quê? Porque Ele não falou a hora que Ele vai vir. Versículo 10 diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, aleluias, ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, irmãos, vai ser com fogo. O final vai ser com fogo, a destruição total. Aleluias e glória a Deus. Mas a paciência de Deus, que nós estamos falando, que Ele é paciente, longânimo, ela tem limite. Ela vai encerrar em certo momento. E o dia do Senhor será inesperado. Vai pegar muita gente despreparada. Aleluias e glória a Deus. Pedro usou o exemplo do ladrão. Assim como o ladrão vem de noite e surpreende, e leva o que você tem, furta, rouba, e você não tem como reagir, porque não sabia que ele vinha aquela noite. Um exemplo: se você soubesse que o ladrão ia roubar a sua bicicleta, com certeza você ia pôr um cadeado. Se você soubesse que ia furtar a sua casa, você iria se proteger mais, colocar alguém para cuidar. Mas não tem como saber, irmãos. É o dia que está despercebido, descuidado, despreparado. Aleluias e glória a Deus. E desde o começo, irmãos, desde que o Senhor Jesus Cristo veio aqui, pregou, evangelizou, morreu, ressuscitou, foi para a glória, já tem pessoas chutando, prevendo, falando da vida do Senhor Jesus Cristo. Muita gente, aleluias, acaba levando o título de falso profeta, porque começa a prever o dia que ele vai voltar. A Bíblia fala que daquele dia e hora não sabemos, unicamente o Pai que está lá em cima. Então, a gente ficou sabendo aí que começou a surgir seitas, grupos que pregam heresias, coisas que não é verdadeira, alertando que o Senhor vai voltar tal dia. Eu ainda me lembro, irmãos, que no ano 2000, aqui tem crente mais antigo do que eu, o ano 2000 foi um ano que marcava a sociedade, porque estava virando de 99 para 2000, era um número diferente, um número aguardado, e muita gente naquela época ali inventou muita coisa, e quando virou o ano 2000, não aconteceu nada. Aleluias e glória a Deus. Então muitos falsos profetas caíram naquela data. Glória a Deus e aleluias. E até hoje tem falsos profetas se levantando aí, usando o quê? 7 semanas de Daniel, fazem cálculo e multiplica por 1000, e vai dar que o Senhor volta no ano 7000 não sei quanto. Aleluias. Outros estão falando aí, glória a Deus, fazendo contagem em relação à guerra de Israel, fazendo cálculos por conta própria, sendo ignorante, fugindo da Escritura. Se aquele dia não sabemos, não tem como as pessoas querer adivinhar. O que nós sabemos é que se estão falando por conta própria, e Deus não tem nada a ver com isso. Aleluias. Muitas pessoas fazem, sabe por quê? Porque não aceitam a Bíblia como escritura infalível e errante, fonte da verdade de Deus, palavra para edificação da minha e da sua vida. Mas eu dou graças a Deus que eu e você cremos em Jesus Cristo, em Deus Pai Todo-Poderoso, e nós cremos que o Senhor Jesus Cristo veio, evangelizou, morreu, pagou o preço por nossos pecados e foi para a glória, e está lá à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluias. Então Pedro fala que os céus passarão, irmãos, com grande estrondo, os elementos ardendo, quer dizer, queimando, tudo vai se acabar, tudo que é na terra se queimará. Aleluias. Mas tem uma notícia boa: o que Cristo tem preparado para mim e para você é muito melhor do que isso daí. Aleluias e glória a Deus. Versículo 11: havendo pois de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade. Irmãos, o cristão deve viver de maneira santa, deve ter uma vida piedosa, uma vida agradável a Deus. Paulo, dizendo para o jovem Timóteo, diz em 1 Timóteo 6,6: grande ganho é a piedade com contentamento. Quer dizer, é muito bom, irmãos, você se conformar com aquilo que Deus põe em suas mãos. Aleluias. Porque nessa vida nada trouxemos para ela, e uma coisa é manifesta: que quando partir, não vamos levar daqui nada. Tendo o que comer, aleluias, e o que vestir, estejamos com isso contentes. Aleluias e glória a Deus. Versículo 12 diz: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Aleluias, glória a Deus. Então, irmãos, aguardando e apressando para a vinda do Senhor, evangelizando, ensinando. Mas é claro que para nós evangelizar temos que
pregar a palavra do Senhor, pregar o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E o crente, ele gosta de estudar, gosta de pregar, ele gosta de repartir o que aprende. Então, quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos, de certa forma, apressando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque todas as nações, todas as tribos têm que conhecer a verdade antes dele vir. Ele não vai ser injusto com ninguém. Ele vai dar uma oportunidade de você ouvir falar o nome dele, e de você tomar a decisão e se arrepender e confessar com a sua boca que ele é o Cristo, que ele é o Filho de Deus. Aleluias e glória a Deus. E por mais que você pense que você é pequeno nesta noite, que você não pode evangelizar e fazer nada, sempre você pode. De repente, a rede social que não tem acesso pode ser um canal. Lá no seu trabalho pode ter um zelador, uma pessoa lá que ouve o que você fala. Na sua família pode ter um amigo, uma irmã, alguém que você pode falar do Senhor Jesus Cristo. Eu entro no versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Irmãos, nada aqui em Cidrolândia se compara com o que há de vir da parte do Senhor. A Bíblia fala que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são o quê? São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que somos nós, que somos eu e você. Coisas boas, irmão, coisas maravilhosas, coisas que Paulo nem pôde falar para nós aqui. Ele deixou um suspense. Quem tiver fé, quem crê, vai chegar lá e vai ver. Aleluia. Então, irmãos, mesmo que a minha família e a sua família seja uma bênção, mesmo que o nosso negócio esteja prosperando, mesmo que esteja conseguindo tudo que nós queríamos, que almejamos, nada se compara com a nova terra em que habita justiça e paz, a nova Canaã. Aleluias e glória a Deus. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Irmãos, que bom será o Senhor voltar e encontrar eu e você praticando atos de justiça e paz. Aleluias e glória a Deus. Que bom será o Senhor voltar nessa noite, encontrar eu e você firmes na presença do Senhor, dentro da igreja, na casa de oração. Aleluias. Ah, mas eu não sou obrigado na igreja. Mas a igreja tem um papel importante na minha e na sua vida, irmãos. A Bíblia fala que Abraão, lá em Romanos 4:20, tinha uma promessa demorando. Ele com quase 100 anos, e ele não enfraqueceu na fé. Ele foi fortificado na fé. Como que ele fortificou? Dando glória a Deus. E ele estava certíssimo de que o que Deus tinha prometido para ele, Deus era poderoso para o cumprir. Aleluias. Eu vejo muitas frases, aleluias, até mesmo no Facebook, longe da igreja, mas não estou longe de Deus. Irmãos, isso aí é enganação. É frase de quem quer se confortar por conta própria. Como é que você vai estar longe da igreja e perto de Deus? Vai estar ceando como? Vai estar cultuando como? Vai tirar 2 horas por noite culto do Senhor? Aleluias. Pode ter exceções, mas é difícil você tirar rigorosamente daquele horário 2 horas, 1h30 para prestar um culto, para tirar um tempo para Deus, para você trazer o seu sacrifício, que é você mesmo, e se apresentar diante do Senhor. Aleluias. Já estou no versículo 15, que diz: que tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo, que vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria condenação. Então, irmãos, simplificando, o que Pedro falou para aquela igreja e para nós? Estudem as cartas paulinas. As cartas estão com vocês aí. Aprofundem um pouquinho mais. Leiam os pergaminhos. O material está aí com vocês. Abra os pergaminhos, escuta, analisa. O Espírito Santo vai confortar vocês e vai capacitar. E tem coisas difíceis de entendermos. E a doutrina bíblica, ela é recomendada. E a doutrina bíblica que a Bíblia recomenda, eu não estou falando de uso e costume de roupas. Estou falando do quê? Dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode fugir da doutrina bíblica. Então nós temos que ler e aplicar, ouvir e aplicar, não somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. A Bíblia diz em Romanos 2:13 que, aleluias, os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei serão justificados. Trazendo para o Evangelho, não é justo, não é absolvido só porque vem para a igreja, mas você vai ser justo
vai ser absolvido naquele grande dia, se você praticar o que Cristo manda para a sua igreja. O que Ele manda? Amar a Deus e o próximo como a ti mesmo. Aleluias e glória a Deus. Aleluias. Então Pedro incentiva, irmãos, a ler, a exortar, aleluias, a Escritura. E existem muitas distorções bíblicas que vai levar muitas pessoas dentro da igreja para a própria condenação. Infelizmente, irmãos, os irmãos sabem que a Escritura no começo, ela ficou na mão de uma igreja muito grande, antiga, e ela por conta própria foi se corrompendo, criou idolatria, purgatório, não sei mais o que lá, e ao longo dos tempos ela foi modificando o sistema dela. Então a gente sabe que vai ter pessoas que estão na igreja, naquele grande dia vão ficar. Por quê? Porque não analisaram as Escrituras, porque seguiram falsos ensinamentos, falsos profetas. Aleluias e glória a Deus. Outro tipo que vai ficar é os libertinos. Quem é os libertinos? É aquele que já tomou decisão, já aceitou Cristo como Salvador, se alegrou naquele dia que veio para a igreja, tomou a decisão, mas quando vai da porta para fora faz tudo ao contrário. Continua traindo a esposa, continua na imoralidade, continua na corrupção, fazendo tudo que não deve. Então esse é o famoso libertino. É aquele que pensa que porque está com paletó, porque está pregando, porque está ceando, porque tem carteirinha de crente, ele acha que ele já está salvo e faz tudo errado lá para fora. Então ele engana a si próprio, mas a Deus ninguém engana. Em 2 Coríntios 5,17 a Bíblia fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos do que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Aqui, irmãos, é para tomar cuidado com os homens e com as mulheres que torcem, que distorcem a palavra do Senhor. Então, esses falsos profetas podem ser homem, pode ser mulher. Todos nós temos que ter cuidado e vigiar. Ah, mas o bispo fulano tem 3 milhões de seguidores, então eu vou seguir esse camarada. Mas o que ele está ensinando? Está de acordo com a Escritura? É um ponto interessante para eu e você pensar nessa noite aqui. Eu já estou indo para o versículo 18, eu já estou encerrando nessa oportunidade. O versículo 18 diz: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Irmãos, como crescer na graça e no conhecimento, né? A boa pergunta. A Bíblia fala o quê? Orando, estudando a Bíblia, aleluias, aplicando o Evangelho em sua vida, estudando a obra de Jesus Cristo, estudando aquilo que os apóstolos escreveram para a minha e para a sua edificação. A revelação especial de Deus, irmãos, está onde? Na própria Escritura. Mesmo que se levante alguém aqui hoje, aleluias, e fale toda a sua vida, vai ser algo maravilhoso, fenomenal, aleluias. Nós vamos glorificar o nome do Senhor juntos aqui. Mas a revelação especial de Deus está aqui na sua Escritura, onde Ele revelou o Filho dele amado, o meu e seu Salvador. Aleluias e glória a Deus. E o Senhor recomenda em inúmeras passagens que pregues a palavra. Os irmãos lembram de 2 Timóteo 4,2, que Paulo falou para aquele jovem: pregues a palavra, que instes a tempo e fora de tempo. Quer dizer, prega no dia que você está bem, prega no dia que você está mal, mas prega a palavra, ensina, corrige, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Ensina a verdade, repreenda, corrija. Por quê? Porque chegará o dia em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão doutores para si próprio, conforme as suas concupiscências. Aleluias. E essa profecia está se cumprindo hoje. Glória a Deus. Muita gente procura aquele local que faz o que ele quer, que agrada a sua carne, aquele sistema que é gostoso. Eu sou crente, mas da forma que eu quero, vou e volto, faço o que eu quero, não tenho mudança nenhuma, sou a mesma pessoa de antigamente. Aleluia, glória a Deus, está tudo certo. Alguém disse que eu estou salvo. Aleluias. E Paulo e Silas, irmãos, lá em Atos 16:32, ganharam a família do carcereiro. Como que eles ganharam aquela família? Pregando a palavra do Senhor. A Bíblia fala, irmãos, que o carcereiro quis se matar com a espada. Todo mundo lembra da passagem. E eles disseram: não faça mal nenhum para você. E aquele homem não se matou. Ele ia se matar, porque estava envergonhado. Os presos tinham escapado. E levaram Paulo e Silas para a sua casa.
Quando chegaram ali, Paulo e Silas, feridos, machucados, poderiam pensar em vingança, poderiam pensar em procurar os magistrados e reclamar, falar: olha, fomos açoitados injustamente. Paulo poderia falar: eu sou um cidadão romano, está aqui minha carteirinha, e esses caras me surraram, me agrediram, sem fazer uma investigação. Mas não, irmãos, não pensaram em pedir, glória a Deus, uma coisa que fosse uma vingança contra aquele homem ali. Não pensaram em ganhar dinheiro do Império Romano, não pensaram em nada, apenas em pregar a palavra. E assim fizeram, irmãos, pregaram a palavra do Senhor, palavra purinha, não com sabedoria humana, mas baseada no testemunho, no sangue do Senhor Jesus Cristo. Anunciaram quem? Anunciaram Deus como Criador, anunciaram Cristo como Salvador, que Cristo veio, morreu, ressuscitou e está na glória. E resumindo, irmãos, depois dessa pregação, será que valeu a pena? A Bíblia fala que não conseguiram, glória a Deus, ganhar aquele carcereiro para o Senhor Jesus Cristo. Muito pelo contrário, veio ele e toda a sua família e abriu a primeira igreja de Filipos, aquela colônia de romanos. Aleluias e glória a Deus. Então, aleluias, aqueles homens ali poderiam pensar em pedir uma vingança. Chicoteia esse soldado, eles me bateram ontem, devolve em dobro para eles hoje. Faça o mesmo que fizeram comigo. Mas não, irmãos, só pregaram a palavra e o resultado foi maravilhoso. A família veio para o Senhor e abriu a primeira igreja de Filipe, a primeira igreja cristã. Então, nós não podemos o quê? Dar lugar à ira. Dar lugar à ira. A Bíblia fala em Romanos 12, 19: não julgueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Quer dizer, deixa com Deus a ira. Ele fala: minha é a vingança, eu o recompensarei, eu o retribuirei. Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. É isso que o Senhor ensina. Não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então, irmãos, eu não sei se algum de vocês já passaram por isso, mas é verdade. Se você é maltratado e depois você devolve com bondade para aquela pessoa, ela fica constrangida, ela fica sem graça. Ela te negou o pão hoje, amanhã você foi e devolveu, ou você deu para ela o que você tinha, você repartiu. Hoje te negou a carona, amanhã você deu uma carona para ela. Ela fica constrangida com você. Falou mal de você hoje, amanhã você vai e fala bem dela. Dessa forma você faz o quê? Amontoa a brasa viva, você envergonha ela. Não que isso aqui é um mandamento nosso, é uma constatação. Para nós não é alegria fazer isso. Mas nós não vamos retribuir mal com mal, de maneira nenhuma. Aleluias e glória a Deus. Então, irmão, se eu pudesse trazer aqui uma aplicação para mim e para a sua vida nessa noite, deixaria apenas uma pergunta no ar. Quando foi a última vez que você pensou na vida do Senhor Jesus Cristo? Será que temos pensado na vida do Senhor Jesus Cristo ou pregado? Qual foi a última vez que você e eu clamamos por justiça e paz? Aqui na terra não temos justiça e paz. Onde que está o seu coração? Está na glória? Você ainda guarda a vida do Senhor Jesus Cristo? Ou você está preocupado apenas com as coisas terrenas? Aleluias. Se o Senhor voltar hoje, vai atrapalhar seus projetos? Seria uma frustração para você? Vai atrapalhar o quê? Sua faculdade, a compra da casa nova, do carro? Se for atrapalhar seus projetos, irmãos, tem algo errado. Mas não com Deus. O algo errado é com nós mesmos. Aleluias. Então, irmãos, a passagem de Pedro aqui, ela está cheia de exortação, de ensino, de incentivo. Esperem a vinda de Cristo, desejem a vinda de Cristo, apressem a vinda de Cristo. Aleluias. Então eu preciso entender o porquê que ele está demorando. Eu já expliquei agora há pouco, ele não demora. Está tudo no tempo determinado por ele próprio. Aleluias e glória a Deus. Então aqui, irmãos, nessa noite, ou até mesmo pela transmissão que está acontecendo, aleluia, se alguém não acredita em Deus ou na Bíblia, se tem dúvidas, reflita na palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele é paciente e ele aguarda a sua decisão nesta noite. Ainda dá tempo, porque amanhã pode ser muito tarde. Então nós temos que falar mais da vida do Senhor Jesus Cristo, não com pressão, mas com alegria, com esperança, no cumprimento da sua palavra. Amém? No demais, irmãos, fortalecei-vos na força do Senhor e no seu poder, e vamos passar para o pastor com as palmas para o Senhor Jesus.